nosso papo de hoje, eu vou citar aqui alguns artistas. Chico Buarque, Quarteto em Si, MPB4, João Bosco. A gente só sabe que eles existem e que eles cantam pra nós por causa do João Mário Linhares, que tem um selo, que foi o primeiro selo com uma multinacional, é isso? Exatamente. O selo surgiu lançando o disco do Boca Livre, Dançando pelas Sombras, e o presidente da Warner, na época, o Beto Boaventura, a gente era muito amigo e falou, porra, vamos fazer um selo aqui. E logo depois veio uma febre. Logo no mesmo ano, coisa de um mês, saiu o Dubas do Ronaldo Basto, do Gilberto Gil, Geleia Geral, e daí foi em diante. A sua história com esses artistas começa com quem? Com o MPB4? Com o MPB4. Esse é um show do MPB4 que eu ia muito, ia quase todo dia assistir. E por coincidência no Teatrinho, que é do lado da minha casa onde eu moro hoje, ali na Fonte da Saudade. E o empresário deles na época, o Benil Santos, ele perguntou, o que você faz na vida? Eu falei, eu faço faculdade de biologia. E na época aquelas temporadas eram de quarta a domingo, 5, 6 meses de temporada, né? E as quartas e quintas nunca lotava. Aí ele falou, você não quer fazer uma promoção na sua faculdade, não? Eu falei, claro. Aí eu me joguei ali, eu tinha 18 anos para 19, e fiz uma promoção que passou a ser um sucesso na quarta e quinta, os shows lotados com preço promocional para estudante, e foi um sucesso. E aí ele começou a ficar amigo dele, ele falou, pô, vai ter o show do Quarteto em Si, você não quer fazer uma assistência de produção para mim, não? Eu falei, claro, faço. Aí pronto, daí em diante foi. E na época tinha o MP4, Quarteto em Si, o Benil Santos era o empresário de todo mundo, né? Chico, Clara Nunes, quase todos os artistas na época. E a gente começou a trabalhar junto de fazer isso. Paralelo a isso, veio o Wellington Lima, de Recife, num Fusquinha com Alceu Valença e Zé Ramalho para tentar a vida no Rio. E o Benil Santos também botou o Wellington, Alceu, Zé Ramalho para trabalhar. Aí eu fiquei muito amigo do Wellington e a gente montou a primeira produtora, que era a ARPA, Artistas e Produtores Associados, que era eu, o Wellington, o MPB4 e o Quarteto em Si. E na época o Chico não fazia nada. Ele não eu acho que eu nunca fiz um show com o Chico que era comercial, era só 1º de maio, Ida Cuba, Angola, que ele não gostava de fazer show, então não fazia. O último show que ele fez antes disso foi com o MPB4 no Teatro Casagrande e depois ele não fez mais. Aí veio todo mundo, Edu Lobo, Nana Caymmi, Nara Leão, Ivan Lins, Gonzaguinho, o Alceu, que já chegou com o Wellington, né? E essa harpa foi um grande sucesso na época, assim. João Mário, uma curiosidade, você com 18 para 19 anos já descobrindo a sua vocação, onde é que ficou a biologia? Eu não voltei, eu estava assim no 3º ano e entrar no 4º. Eu não voltei nem para trancar a matrícula. Eu abandonei, que eu comecei a viajar muito. E as turnês, antigamente, eram aquelas turnês. Por exemplo, São Paulo eram 3 meses, de quinta a domingo. Recife eram 2 semanas, fazia sexta, sábado, domingo, e depois quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Aí eu entrei numa turnê dessa do MP4 e não tive tempo mais para a faculdade. Então eu não voltei nem para trancar. E dali você continuou até hoje. Como é que é essa rotina sua? Não tem rotina. Não tem rotina, né? Não para, né? Quer dizer, a rotina veio nessa pandemia, que desde 18 anos que eu nunca fiquei 1 ano e meio sem fazer absolutamente nada. E no início da pandemia foi literalmente porque o show parou. E tudo parou, né? Então, sem fazer nada. Eu que 365 dias passava 100 e poucos em casa, passei 365, que mais agora, 5 meses. Que histórias que você traz pra gente, curiosas, como pessoa. Imagino que vocês já passaram alguns perrengues aí nessas viagens. Perrengues, várias alegrias, né? Várias assim. Teve uma temporada do MP4, logo depois dessa do Rio, a gente foi para um teatro Taíbe, em São Paulo, que era de quinta a domingo. Então, quinta a gente pegava aquele Eletra, que saía de ponte aérea, que antigamente era uma ponte aérea que era Varig, Cruzeiro, Transbrasil e Vasco junto. Então você não tinha. Era cada hora saía uma. Então, na quinta-feira, e todos os artistas de música e teatro, era uma festa. E voltava domingo de trem, aquele trem de prata que saía da Estação da Luz. E o trem também era uma festa, que eram vários artistas voltando, e não só de música, como de teatro. E tinha um vagão, todo mundo do vagão restaurante, a maioria não dormia. Eram quase 10 horas de viagem, a maioria não dormia. E eram várias festas e viagens maravilhosas. Eu imagino também que você tem esse olhar também para descobrir o artista. Eu me lembro até da Nana Caymmi, eu produzindo, assim, falando sobre o meu primeiro grande artista que eu lancei, produzi, foi o Boca Livre, né? O Boca Livre fazia uma participação no show do Edu Lobo, Nana Caymmi, e abria cantando 4 músicas. Eu me apaixonei completamente pelo Boca Livre. E teve uma época que a harpa cresceu muito, artistas e produtores associados. E começou
A gente não tinha, eu e o Wellington não davam conta sozinho. Começamos a Mauri, que é meu irmão, e trabalhando junto, desde o início também comigo, né? Logo depois que eu comecei, entrou o Mauri, entrou o Marcelo, entrou todo mundo. Cresceu demais, então a gente não conseguiu controlar e começou a dar uma pequena confusão. Aí o Wellington, conversando comigo, a gente indo jogar bola no campo do Chico, que a gente jogava toda segunda e quinta. Vamos diminuir, porque tá... Aí tinha todo mundo, Edu Lobo, Nana Caymmi, MP4, Quarteto IC, Nara Leão, Ivan Lins, Gonzaguinha. E escolhe um artista, que eu vou escolher alguns. A gente se separava, né? Cada um ficava com um artista. Aí eu me lembro, até hoje, eu indo no carro, ele dirigindo assim. Eu falei, já escolhi. Ele falou, quem? O Boca Livre. Ele parou assim, levou um susto assim no meio do caminho livre. Ou você é muito louco ou muito visionário. E aí a Nana também falou, a gente lançou o primeiro disco totalmente independente, que foi aquele primeiro que tem a toada, quem tem a viola, Mistérios. E foi um sucesso. Vendeu totalmente independente, 150 mil. Se fosse numa gravadora, venderia 1 milhão, 2 milhões. A toada foi a primeira vez, eu tenho até hoje esse recorte, a toada foi a primeira música a bater o Roberto Carlos, que sempre todo ano a música mais executada no Brasil era o Roberto Carlos. E a toada foi a primeira música que naquele ano foi a mais executada no Brasil. Tatuado eu trago na viola pra ver você mais feliz. Você também é um apaixonado por futebol, né? Tá. Inclusive eu sei que você joga com o Chico Buarque. Já joguei muito, sou um dos fundadores lá do campo. E flamenguista roxo. Esse é a minha cachaça. Todo mundo tem um vício, o meu é o Flamengo. É Flamengo e música. E Chico com o Fluminense, né? Chico Fluminense, mas o Chico fala mais do Flamengo do que o Fluminense na rede dele. Flamengo e River Plate, meu caro amigo, me perdoa, mas quando é verdade, mas ali foi uma resposta. Mas fala do Flamengo. E tem outra música que ele fala do Flamengo, ela gosta do Mengo, do Tengo. Então ele, no fundo, ele é um pouco flamenguista. Será? Bom, prefiro ficar no Politiama mesmo. O Politiama é a paixão dele, né? Mas como são os artistas? E são amigos, né? O João Bosco, que eu trabalho há quase 40 anos, o Ney, que eu trabalho há 30 anos, são meus amigos. A gente tem uma vida junto, a gente passa mais tempo juntos viajando do que... Pois é, existe essa relação, quase um parentesco mesmo, né? Um parentesco, é uma amizade muito grande, né? Assim, como é que você vê, então, essa nova geração? Quem é que está chegando? Que perfil que é o do artista ou do músico, principalmente? Bom, essa geração que eu falo é bem antiga, né? Sim. É uma geração que nasceu nos anos 60. O que você enxerga no novo? Eu enxergo várias pessoas. O Rodrigo Maranhão, acho maravilhoso. O Pedro Luiz, vários instrumentistas fantásticos. O Trio Madeira Brasil, Yamandu. Para mim, isso é novo. Antigamente, nesses anos 60, as grandes atrações eram os festivais. As televisões tinham vários programas. Tinham os festivais que paravam o Brasil. Sabiá, para não dizer que falei flores, parou o Brasil e era uma polêmica. E além dos festivais que tinham coisa, tinha o filme da Bossa, tinha o Chico e Nara Leão, tinha o Roberto Carlos, Vanderlei, Aramo Carlos. Então a música era a novela das 8 de hoje em dia, entendeu? Eu fiz o show do Tom no Claustro Mosteiro Jerônimo. Eu estava em Portugal, eu tinha feito um show do Gil, Zezé Mota, e o embaixador na época era meu amigo, o Lampreia. Falou, meu sonho era fazer o Tom Jobim aqui no Claustro Mosteiro Jerônimo. Eu falei, vamos fazer. Eu era amigo do Tom, eu almoçava sempre com ele, vamos fazer. Ele falou, eu consigo, na época, hoje em dia já teve vários shows lá no Claustro Mosteiro Jerônimo. Mas na época foi o primeiro que existiu. Então foi um grande acontecimento e o Tom amou. Por incrível que pareça, o Mário Soares, que era o presidente de Portugal na época, sentou na primeira fila, depois fomos jantar na casa do embaixador e ele, voltando comigo, João Mário, sabe que nunca um presidente da República foi um show meu? E para ele aquilo ali foi o show, inclusive no livro da irmã dele, da Helena, ele fala que foi o show mais bonito e mais importante na vida dele. Que orgulho, né? Para mim, Tom, Chico... Pois é, entidades, Milton, né? Não posso deixar de falar do Milton Nascimento, que eu amo de paixão, que a gente trabalhou muito tempo também e que é uma grande paixão da minha vida. Milton é genial mesmo. A gente trabalhou há muito tempo e foi um prazer. Quando me ligou, ele me ligou para... Gostaria de trabalhar com você. Eu falei, quase desmoronei, né? Quase caí. Quase caí, um presentão. Outra pessoa que eu amo de paixão, que eu acho muito importante na música brasileira, que é a Nara Leão, né? Que fez a Bossa Nova na sua casa dela, o Morro, Zequete, João do Vale também. Então tem várias histórias, mas fica para o próximo capítulo. Vamos ficar nessa curiosidade então. João Mário, muito obrigada, sucesso sempre e que a gente continue trabalhando e você trazendo essas pessoas maravilhosas para a gente assistir. Com certeza. Obrigada.
Pergaminas.com